O objetivo desse vídeo é apresentar aí para os formadores como que nós podemos então criar os fóruns, os questionários ou as atividades aí de envio de arquivos únicos, definindo a nota máxima no valor de 10, né? Eu vou simular com vocês aqui na minha disciplina de teste, eu vou criar um questionário com 3 questões e vou colocar esse questionário, vou configurar esse questionário de tal forma que você consiga definir um valor 10 para ele. Vou fazer a mesma coisa para o envio de arquivo único e também vou apresentar aí como que é a questão de você definir um fórum avaliativo. Então vamos lá, né? Inicialmente aqui nós temos que acessar aqui a aba administração, ativar a edição. E aí aqui eu vou, no tópico 5 meu aqui, eu vou adicionar uma atividade que é um questionário. Deixa eu colocar a atividade, localizei aqui. Então eu vou adicionar esse questionário. Vou chamar aqui de Q1 avaliativo. Faça o questionário. E aí eu vou definir com vocês aqui algumas informações que são bastante importantes aqui, influencia muito para o aluno que vai resolver esse questionário. Então vamos ver algumas opções aqui. Ó. Primeira coisa é a duração do questionário. Então você tem a opção aqui, ó, de definir a data que você quer que o questionário seja aberto, ou seja, fique disponível para o aluno, basta você ativar esse campo. E você tem também a opção de definir aqui quando que você quer que o questionário se encerre, né? Qual que é a última data que o aluno pode acessar esse questionário. Além disso, você pode definir aqui um tempo limite. Né? Por exemplo, eu quero definir aqui um tempo limite de 60 minutos. Ou seja, a partir do momento que o aluno fizer um clique para iniciar o questionário, ele tem 60 minutos para finalizar. Correto? Então, basicamente aqui na duração, essas são as configurações mais básicas que nós temos. Em questão de nota, né, a questão de nota aqui é o seguinte, ó, isso aqui é muito importante, ó, tentativas permitidas. É importante aqui que você defina quantas tentativas você quer que o aluno, né, tenha para tentar esse questionário. Então, é ideal aqui, se for uma avaliação, né, que você defina aqui como uma única tentativa. Se for um questionário apenas para treinar o aluno, né, acho que ideal aqui seria 2. O método de avaliação, a nota mais alta, eu acredito ser aqui o mais indicado, mas isso aí fica a cargo do professor. Mas a nota mais alta é aquela questão, né? O aluno, se você deu 2 tentativas para ele, interessante que você considera que ele tirou a nota mais alta. Em questão do layout, é como que vai ser apresentado, isso aqui não tem muita coisa que alterar. Né? Feedback, também não tem muita coisa. Opções de revisão. Né? Essa etapa aqui é bem interessante. Ó. Então vamos avaliar aqui. Imagina que você está fazendo uma prova. Né? Aí o primeiro aluno ele preenche a prova e se você deixar do jeito que está configurado aqui o seu questionário, ó, assim que o aluno finalizar a tentativa dele, ele já vai ter acesso às respostas corretas. Né? É a mesma coisa, se você deixou para que o aluno tente fazer o questionário 2 vezes, se você deixar isso daqui habilitado, ele vai fazer, e o aluno mais esperto ele vai fazer a primeira vez, depois ele vai anotar as respostas corretas e aí ele faz a segunda vez e acerta 100% do questionário. Então eu acho interessante aqui você deixar só notas e feedback final. Né? Enquanto estiver aberto, também acho interessante deixar dessa forma. E quando você fechar o questionário, aí sim, aí você libera a nota, você libera a resposta final, né? Porque aí o aluno não tem mais como ele anotar a resposta correta e refazer o questionário. Correto? Então aqui a gente vai clicar, após configurar dessa forma, salvar e mostrar. E aí nós caímos né, nessa tela. Questionário Q1 avaliativo, nós podemos ter 2 tentativas. O questionário fica aberto de 11 até dia 18, tem duração máxima de 1 hora e a gente vai considerar a nota mais alta. Né? Aqui não tem nenhuma pergunta inserida ainda, então né, você vai vir aqui em editar questionário e aqui tem a parte importante para que a gente consiga usar junto com o sistema de notas. Né? Nota máxima do questionário 10, ok? Então defina como 10 aqui.
Na opçãozinha adicionar, então vamos adicionar aqui uma nova questão. Eu vou adicionar uma nova questão, não, melhor. Eu vou pegar o meu banquinho de dados que eu já tenho aqui, olha. Então eu vou pegar do banco de dados. Eu já tinha criado aqui 3 questões, né? Então eu vou utilizar essas 3 questões. Depois eu vou criar uma questão para vocês, para quem tem dúvida ainda, aprender, né? Então observe aqui que quando eu selecionei minhas 3 questões, elas estão valendo 1. O total da minha avaliação é 3. Só que a nota máxima é 10. Isso daqui não pode acontecer. Para funcionar o sistema de notas, eu tenho que ter o total das minhas avaliações valendo 10 e a minha nota máxima 10. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar com vocês aqui só uma questão, para quem tem alguma dúvida ainda. Vamos criar aqui uma questão de múltipla escolha, né? Então escolhi múltipla escolha. Aqui é interessante, pessoal, você ir testando, né? Monta uma de cálculo simples, vê como que ela fica, monta uma de cálculo numérico, uma de resposta curta. Eu vou colocar uma de múltiplas questões aqui, de múltipla escolha. Então o nome da pergunta, o nome da pergunta eu vou colocar aqui, ó. Responda, selecione a correta. Texto da questão, nós podemos perguntar, vamos ver aqui, quanto é 6 vezes 5, correto? E aqui nós temos as opções, ó, vai ser a questão A, B e C, né? Ou você pode colocar 1, 2, 3, né? Eu gosto de trabalhar com letras aqui. Então, quanto é 6 vezes 5? Aí nós vamos colocar aqui, ó, a primeira escolha, vamos colocar aqui, ó, 35. 6 vezes 5 nós sabemos que é 30. Então, essa escolha aqui, a nota dela é nenhuma. Se o aluno escolher 35, ele não tem nota. E aqui você dá um feedback para ele, ó, errou. Veja a dica na apostila, na página 10, por exemplo. A escolha número 2, eu vou colocar aqui 30. Se ele escolher 30, 100% da nota, ele acertou. Então aqui ele acertou. A escolha 3, eu vou colocar aqui 45, nenhum e errou. A minha escolha 4, 67, nenhum e errou. Minha última escolha aqui, 0. Essa escolha é o que vai aparecer para ele selecionar, né? Se ele selecionar 0, é claro que está errado, então a nota dele é nenhuma. E aí ele veio aqui e errou, né? Aqui nós temos a opção de colocar mais escolhas se você quiser. Mas eu não acho interessante não, deixa 5 já é suficiente, né? Salvar e continuar editando significa o seguinte, eu vou salvar e posso mexer nessa mesma página. Só que eu quero agora aqui salvar as mudanças. Então veja, meu questionário agora passou a ter 4 questões. Está valendo 4, eu preciso fazer isso daqui chegar em 10, correto? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar nesse lápis que aparece aqui, nesse ícone do lápis, e vou definir aqui como 2,5. Você não quis aceitar a vírgula, então 2,5. Muito bem, e ele coloca ponto porque ele vai inserir a vírgula. Muito interessante. Essa daqui, 2,5. Mais uma vez, desculpa, tem que ser 2,5. Vou colocar aqui também 2,5. E vou colocar aqui 2,5. Então, observe, o total de avaliações 10, nota máxima 10. Finalizei meu questionário. Basta eu fazer um gravar aqui. Correto? Quando esse aluno fizer esse questionário, lá no meu sistema de notas, a gente vai ter a nota 10. Né? O máximo de nota que ele pode tirar é 10. Ok? Então, com a parte de questionário. Então, muito bem. Então, vamos criar agora um envio de arquivo único. Né? Aqui o nosso questionário. Envio de arquivo único, vou adicionar uma atividade. Eu falo envio de arquivo único, mas é enviar uma tarefa aqui, não é? Vou dar um nome para essa tarefa.
enviar tarefa, enviar tarefa. E vou mostrar para vocês alguma questão de disponibilidade aqui, ó. A primeira disponibilidade que nós temos é permitir envios a partir de. O que significa isso daqui? Se eu coloco aqui, por exemplo, a data de 15 de setembro, quando eu disponibilizar esse envio de arquivo, somente no dia 15 de setembro é que o aluno vai ter acesso para poder clicar nesse link e me enviar o arquivo, né? Então, muita atenção na hora de você utilizar esse recurso. Se você não quiser utilizar ele, você desativa ele aqui, ó. O segundo é a data de entrega. Isso aqui é muito importante, né? A gente tem que definir uma data de entrega aqui para os alunos não ficar postergando a entrega desse arquivo até o fim da disciplina, de tal forma também que o tutor virtual possa corrigi-lo. Então eu vou deixar até o dia 18 mesmo. Aqui eu quero que seja um envio de arquivos. Aqui eu posso definir quantos arquivos que ele pode enviar. Eu geralmente trabalho com um arquivo e peço para o aluno me enviar um arquivo zipado, né? Esse limite aqui, você calcula mais ou menos o que você acredita que seja possível. Um arquivo zipado aí de 2 MB. Se não tiver figura, nada, é um arquivo bem grande. Correto? As configurações aqui tá ok. Aqui você pode definir a nota, né? Então nós temos aqui tipo de pontos, pontuação máxima, 10. Correto? O que é isso daqui? Quando o tutor virtual for corrigir essa atividade, ele vai ter um campo, né, um text field ou uma caixinha como essa daqui, onde ele vai poder digitar o valor da nota, entre 0 e 10. Correto? Feito isso, você acabou de criar aqui um envio de arquivo único com suporte à nota, no máximo 10. Você pode salvar e voltar ao curso. Por fim, pessoal, eu vou apresentar aqui dentro como que nós podemos montar um fórum avaliativo. Então, selecionei o fórum, né? Aqui eu vou colocar aqui F1, né? F1. Vou escolher um fórum geral e vou vir aqui nas notas, né? Desculpa, nas avaliações. Tipo de avaliação, o que você quer? Você pode escolher aqui nenhuma avaliação, a média, a contagem, a avaliação máxima, a avaliação mínima ou soma das avaliações. Então, escolhe aqui a avaliação máxima. Correto? Tipo, os pontos, pontuação máxima 10. Aqui, ó, eu vi que alguns formadores estavam selecionando essa opção. Se você selecionar essa opção, você vai permitir que o tutor virtual só consiga ter acesso para avaliar esse questionário nesse período aqui, ó. Então não ative isso aqui. Isso aqui não quer dizer que o questionário está disponível somente nesse intervalo, né? Isso aqui esse conjunto de informação aqui está querendo dizer que nesse intervalo de data o tutor virtual tem acesso para corrigir o questionário. Geralmente você não marca isso, correto? Você pode aqui definir a data, fórum geral. Vamos ver se tem mais alguma configuração interessante aqui. Tamanho de anexo, assinatura. Isso aqui você pode querer bloquear, por exemplo, né? Se a pessoa começar a colocar muita mensagem, tipo fazer um spam. Configurações dos módulos aqui. Você tem aqui os grupos separados e o agrupamento nenhum. Correto? Então, definiu dessa forma, o fórum ele passa a ser um fórum avaliativo. Tudo bem? Acho que é bem tranquilo aí, né? O tipo de agregado está aqui, para quem tiver alguma dúvida, né? Então, você pode fazer uma média, se você quiser, que é utilizando a contagem das avaliações. Você pode definir a atividade máxima, quer dizer, o aluno fez 5 postagens, ele tirou lá a nota 1, 2, 10, 7, 8. Então, se você, da forma que nós definimos aqui, a nota 10 é a nota que prevalece para ele. Correto? Bem tranquilo também, não é? Lembrando mais uma vez, esse conjunto de informação de DA não quer dizer que o fórum está aberto nesse período. Isso daqui quer dizer que o tutor vai ter esse período para poder avaliar esse fórum. Tudo bem? Então vamos agora salvar e voltar para o curso. Ok, pessoal? Acho que isso daí já cobriu aí pelo menos uns 3 itens que eu sei que é bastante utilizado aí por todos os formadores.
né? Lembrando que a nota máxima tem que ser definida como 10, né? Obrigado.